Passa agora 29 minutos das 10 da manhã, está na altura da revista de imprensa. Hoje é nosso convidado João Rocha, é presidente do Instituto Superior de Engenharia do Porto. O ISEP completa 163 anos, uma data celebrada na próxima quarta-feira. Professor João Rocha, bom dia, bem-vindo à SIC Notícias. Bom, vamos olhar a imprensa desta manhã e começar por uma das notícias que diz respeito que é ao Jornal Público, tem a ver com a reforma do ensino da Finlândia. Como é que olha para estas mudanças que o país, sempre apontado como exemplo, está a querer implementar? Gostaria de chamar a atenção para duas notas relativamente a esta mudança. A primeira é a participação dos estudantes na elaboração dos currículos. O que, sendo um princípio interessante e que eu vou gostar de seguir, de ver os resultados desta aplicação prática, desta mudança, tem também um outro aspecto que é muito importante considerarmos, que é a maturidade dos estudantes para poderem ter esta intervenção. João Rocha, para quem não leu ainda o artigo, pode, em linhas muito gerais, explicar-nos o que é que está aqui em causa, quais são as mudanças que deverão ser implementadas então? Basicamente, as mudanças têm a ver com a interdisciplinaridade que vai ser promovida dentro de cada uma das aulas, sendo que, apesar de se manterem algumas disciplinas mais tradicionais, haverá outras que resultarão e terão a presença em sala de vários docentes de várias disciplinas e são discutidos tópicos e não matérias em concreto. Esses tópicos, que deverão ser transversais, abordarão várias matérias, vários conteúdos, sem que os alunos se apercebam de que estão a estudar uma determinada matéria. Por exemplo, se nós quisermos dar qualquer exemplo de um problema do dia-a-dia, eles poderão estar a abordar conteúdos de matemática, de física, até de relacionamento interpessoal, sem se aperceberem que estão a abordar esse conteúdo. A questão da complementaridade dos saberes, não é? E também aqui procurar que a escola se adapte às mudanças dos tempos, não é? Sobretudo aquilo que é colocado como destaque é a alegria de aprender, ou seja, levar a que os alunos vão para a escola com motivação e que tenham alegria. Por obrigação, não é? E não por obrigação. Essa mudança, a resultar, será de facto muito interessante, porque um dos problemas que nós temos no nosso ensino, de uma forma geral, desde o ensino básico até o ensino superior, é o abandono. E se os estudantes tiverem vontade de aprender, naturalmente que iremos conseguir reduzir o abandono e o insucesso escolar, o que seria fundamental para o nosso país, uma vez que ainda continuamos com índices muito inferiores aos da OCDE em todos os níveis de ensino, desde o ensino secundário até ao ensino superior. E de resto aqui, olhando para o título do artigo, diz o que a Finlândia vai mudar no ensino, contraria tudo o que se faz em Portugal. Eu pergunto-lhe, enquanto reitor, este tipo de modelo era impensável no nosso país ou acha que poderia eventualmente ser seguido e ter resultados práticos? Um dos problemas que eu vejo na aplicação direta de modelos de outros países para Portugal é a realidade sociocultural em que se inserem. Para que este modelo funcione, é necessário que os alunos tenham uma grande autonomia, uma grande capacidade de intervir, e isso tem que ser incutido desde o ensino básico e pela própria sociedade. Não chega o ensino, mas a própria sociedade tem que incutir nos alunos essa vontade. Eu tenho algumas dúvidas que em Portugal isso aconteça. Não estou a dizer que não podemos trabalhar para que isso venha a acontecer no futuro, mas neste momento tem algumas dúvidas que aconteça. Ou seja, a transposição direta do modelo neste momento para Portugal poderia resultar de forma completamente contrária face àquilo que se pretende. Até porque estamos de facto a falar de características de alunos muito diferentes. João Rocha, olhando ainda ao Jornal Público, vamos aqui à notícia que faz manchete desta segunda-feira. Atrasos da administração pública podem obrigá-la a pagar indemnizações. Como é que olha para esta notícia? De resto, um novo código que entra em vigor esta semana. Um novo código que entra em vigor na quarta-feira e que traz algumas novidades, nomeadamente o dever de celeridade. Ou seja, a administração pública passa a estar obrigada ao dever de celeridade, o que anteriormente não acontecia, para além de outros que são introduzidos na lei, nomeadamente a boa administração, o da responsabilidade e o da administração aberta. Naturalmente que, sendo muito importante a introdução desta obrigação da administração... Sim, de cumprir prazos, não é?
Não é só cumprir prazos, é de cumprir prazos dentro do período razoável, porque muitas vezes nós podemos ter um prazo de 30 dias para cumprir, mas de facto o que a pessoa precisa é daquilo em 10 dias. E se for possível a administração, se for razoável a administração dar uma resposta no prazo de 10 dias, deve, de acordo com o novo Código de Procedimento Administrativo, deve fazê-lo e não procurar esgotar ou deixar esgotar o prazo apenas porque a lei o permite. Portanto, esse dever de celeridade é que poderá levar a que haja a necessidade de indemnizar sempre que se comprove que a administração poderia tê-lo feito num prazo inferior. E não fez. Vamos ter que esperar para ver se efetivamente... Mas há aqui uma questão importante ainda, que é, para que isto aconteça, é necessário que a administração tenha as condições para o poder fazer. Sim, nomeadamente a questão informática, não é? Nomeadamente a questão informática dos recursos humanos, certo, que são fundamentais para que isto se cumpra. Claro. Porque não basta colocá-lo na lei, é necessário criar as condições para que essa seja aplicada. Vamos olhar do público, olhar o Correio da Manhã, a propósito da notícia que também faz manchete, banca carrega nas comissões. Como é que olha para estes números? Estes números pareceram preocupantes, nomeadamente quando estamos a falar em comissões para os saldos médios mais baixos. E o que me parece mais relevante é o desconhecimento que as pessoas continuam a ter sobre este tipo de comissões. E, portanto, poderão manter um número elevado de contas bancárias sem que tenham absoluta necessidade de o fazer, desconhecendo que estão a pagar comissões pelo simples facto de terem essas contas abertas. Porque aliás, o Correio da Manhã faz as contas e diz 65 euros por ano, isto em termos... Para um saldo médio de 500 euros. De 500 euros, portanto isto é dinheiro, superior, não é? Estamos a falar de 13,1% do valor do saldo médio por ano. E, sobretudo, o que é importante aqui é chamar a atenção dos clientes para a necessidade de minimizar o número de contas bancárias, para não ter que pagar, não ter que pagar. Se não o fizerem, corre o risco de pagar cada vez mais. Certo. E o risco que se corre é que a tendência é continuar a aumentar, nomeadamente pela questão que está relacionada com as taxas Euribor negativas que os bancos exatamente, querem manter no zero, vamos também. E de resto um artigo importante para ler no Correio da Manhã para reduzir esse mesmo desconhecimento. O Diário Económico escreve que a Embraer traz fabrico de novos jatos para Évora. É de facto aqui uma boa notícia. É de facto uma boa notícia e eu gostaria de salientar um aspecto muito importante que é a evolução necessária para a nossa economia e que tem a ver com empregos qualificados. O ensino superior é fundamental para o país, mas é fundamental também que haja colocação para os diplomados no mercado de trabalho em Portugal. E é com notícias destas, com o reforço do investimento da Embraer, que se vai centrar sobretudo no núcleo de engenharia que vai crescer, que me parece muito importante. Isso nem de propósito, até aproveitando de estar aqui, pelo facto do Instituto Superior de Engenharia do Porto completar este ano os 163 anos de vida, nem de propósito, de facto, acaba por ser uma notícia que desperta a atenção. É uma excelente notícia, mas também queria dizer que na área da engenharia continua a haver muito emprego em Portugal. Continua a haver déficit de uma forma transversal, não estamos a falar de nenhuma em particular, claro, mas de uma forma transversal continua a haver déficit de diplomados. E se nós não conseguirmos dar resposta às necessidades, não vamos conseguir ter este tipo de investimentos. Pela simples razão que, se Portugal não der resposta porque não tem diplomados em número suficiente, procurarão fazer os investimentos noutros países onde isso aconteça. É de facto... E por isso é fundamental que o ensino superior continue a crescer e a desenvolver-se para poder dar resposta a estas... E adequar o ensino superior às necessidades e às saídas, para o mercado de trabalho. Muito rapidamente vamos olhar também o Diário de Notícias, ainda em questão do acidente com o avião da Germanwings. Temos aqui Bruxelas, em manchete do Diário de Notícias, Bruxelas que avisou Berlim em novembro sobre os riscos de segurança na aviação. Como é que comenta e como é que tem acompanhado todo este caso? A questão aqui fundamental é perceber como é que se chegou a uma situação em que, com o historial clínico que havia daquele copiloto em particular... Se era um acidente, não podia ter sido evitado, não é? Não sei se conseguiria evitar, mas pelo menos ter um outro tipo de acompanhamento que permitisse não se ter chegado a esta situação e eventualmente evitá-lo. Mas o que é aqui relevante é
o título. A União Europeia já tinha alertado alemães para a falta de fiscalização nos aviões. Depois a notícia explica que não são só os alemães, que isto acontece de forma transversal em toda a Europa, mas a fiscalização é sempre fundamental. E quando nós desinvestimos na fiscalização, temos as consequências que acabámos por ter neste caso. Ao não se fiscalizar, nomeadamente a questão médica, mas não só, o acompanhamento do historial médico dos pilotos, tivemos uma consequência absolutamente dramática que, enfim, nós não podemos garantir que seria evitada, mas seguramente que com outro tipo de acompanhamento e outro tipo de fiscalização, o risco seria muito menor do que de acontecer aquilo que aconteceu. Naturalmente, naturalmente. E terminamos a nossa leitura dos jornais pelo Jornal de Notícias, aqui com dados, com mais de 60% dos hotéis e restaurantes em grave risco de falência. Isto tem a ver, sobretudo, com, por exemplo, a carga de impostos que os estabelecimentos, os hotéis e restaurantes têm de pagar? De facto, tem fundamentalmente a ver com a carga de impostos. E eu gostaria de salientar que esta área em particular representa cerca de 6,1% do total dos trabalhadores portugueses. E, portanto, qualquer impacto significativo de aumento de desemprego nesta área, e note-se que desde 2008 já perdeu 44 mil postos de trabalho, terá um impacto muito grande na economia. E o que nós temos de refletir é que, se de facto, nomeadamente o aumento do IVA para 23%, que rendeu 350 milhões de euros a mais, não se vai traduzir por custos sociais muito superiores a este montante. Nomeadamente em matéria de subsídio de desemprego, para estas pessoas que perderam os seus postos de trabalho também, no subsídio de desemprego, mas também que rendeu 350 milhões de euros a mais, não se vai traduzir por custos sociais muito superiores a este montante. Nomeadamente em matéria de subsídio de desemprego, para estas pessoas que perderam os seus postos de trabalho também, no subsídio de desemprego, mas também toda a questão social, porque o subsídio de desemprego ao fim de algum tempo termina. E nós estamos a falar numa área em que, na sua generalidade, não é emprego qualificado e, portanto, abrange uma faixa da população que tem muita dificuldade de arranjar um novo trabalho. Portanto, aqui o que me parece relevante é, no fundo, fazermos estas contas. O que nós ganhamos vai ou não ser menos que aquilo que vamos perder com o aumento do desemprego. E 60% do setor em risco de falência, absolutamente dramático, sendo que só 10% não está em risco de risco grave de falência. São assim dados para reflexão. João Rocha, muito obrigada por ter estado connosco aqui na SIC Notícias. E desde já também parabéns pelos 163 anos de vida do Instituto Superior de Engenharia do Porto. Até uma próxima oportunidade. Nós fazemos agora uma pausa. Voltamos à hora certa, às 11, com todas as notícias e também com a opinião pública. Até já.